Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai abordar o tema a retomada da indústria naval brasileira. O Brasil já passou por fases de altos e baixos nesse setor. Já teve, num determinado momento, a segunda maior indústria naval do mundo. Esse processo foi interrompido, de certa forma, houve uma desconstrução e, a partir dos anos 2000, começa novamente um ressurgir da indústria naval brasileira, que passa de 1.900 empregos em carteira assinada para 71 mil empregos em carteira assinada em apenas pouco mais de 10 anos. Para nos falar sobre esse tema, nosso convidado de hoje é o economista e pesquisador do IPEA, Dr. Carlos Campos, a quem dou as boas-vindas. Obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigado pelo convite. Dr. Carlos Campos, o trabalho feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um organismo ligado ao governo federal, ele aponta em que condições há uma retomada da indústria naval brasileira. Porém, é importante contar um pouquinho que fatores alavancaram essa indústria naval e, pela pesquisa histórica feita, isso vem lá do plano de metas de Juscelino Kubitschek. Como é que foi a coisa? Com o plano de metas de Juscelino Kubitschek, ele dá um estímulo, um incentivo muito forte à implantação da indústria naval brasileira. Foram criados, na época, o Conselho de Desenvolvimento da Marinha Mercante, o Fundo de Marinha Mercante, e com estímulos, né, ao financiamento dessas embarcações, e o foco era a construção de navios para fazer parte do comércio internacional. Uhum. Então, o foco nessa época foram embarcações para o comércio internacional. Que a produção fosse brasileira. A produção brasileira para o comércio, para o transporte de mercadorias do comércio internacional. Uhum. Esse seria o termo adequado. E havia, então, por meio do Fundo de Marinha Mercante e outras políticas, essa proteção à indústria naval brasileira nascente. Agora, é bom também a gente lembrar, Beto, que a proteção à indústria naval não foi um fato que ocorreu só no Brasil. Nos outros países onde a indústria naval ela se fortaleceu, também havia políticas de proteção ao surgimento da indústria naval. Isso era praticamente generalizado. Isso era nos países onde a indústria naval se fortaleceu. Onde ela era no Japão, uhum. Mais tarde um pouco na Coreia, em países europeus. Havia toda uma política de proteção a esse mercado, até que a indústria pudesse se fortalecer a ponto de poder concorrer, se tornar concorrente no mercado internacional. No caso brasileiro, deu certo. O Brasil fortaleceu a sua indústria naval. No mercado brasileiro, nós não chegamos ao ponto de nos abrirmos à concorrência internacional. Não chegou a esse ponto. Mas houve essa proteção ao mercado, houve o estímulo ao crescimento da indústria naval. Como você já disse, a indústria naval cresceu muito aí no final dos anos 60, ao longo dos anos 70 e início dos anos 80. Uhum. A indústria naval brasileira chegou a ser a segunda maior em termos de encomendas, segunda maior do mundo. Mas quando o Brasil, a economia brasileira entra na crise dos anos 80, na crise fiscal, na crise da dívida externa, na crise econômica dos anos 80, também, paralelamente, há uma crise de gestão do Fundo de Marinha Mercante. O Fundo de Marinha Mercante foi mal gerido, havia malversação de recursos públicos, de recursos do Fundo de Marinha Mercante, e de forma que a indústria naval, de certa forma, ela entra em colapso nesse período. Ou seja, mesmo ela tendo aquele arranjo institucional em que havia participação, apoio do Estado, né, alavancando
essas condições, mesmo assim entrou em crise e perdeu posições que já tinha alcançado. Exatamente. O Estado entra em crise, né? Então o Estado não conseguia mais colocar recursos para poder subsidiar esse setor. Não era só a indústria naval em crise, era o Estado em crise refletindo na indústria naval. Refletindo na indústria naval, somado às dificuldades que o próprio setor enfrentou, porque também os armadores e os estaleiros brasileiros não souberam aproveitar esse momento de forma a ganhar competitividade, a trazer a produtividade e ganhar competitividade para enfrentar o mercado internacional. Então, com a crise da economia brasileira, a indústria naval sofre esse baque. Chega os anos 90, ali no período Collor, há uma abertura, então, à concorrência internacional, né? Há uma abertura para a bandeira estrangeira. Os navios brasileiros, os estaleiros brasileiros não conseguem competir no comércio internacional e praticamente há o falecimento da indústria naval brasileira ao longo dos anos 90. Ou seja, ela que tinha a segunda posição no ranking mundial, chega praticamente a quase nada. Chega. Não. Tanto que, como você também lembra, quer dizer, quando chega ali no ano 2000, há apenas 1.900 empregados em toda a indústria naval brasileira. Isso pode ser considerado um desastre, tendo em vista a magnitude das condições que nós temos, ou seja, uma costa imensa, a população, o tamanho da economia e a possibilidade de fazermos o comércio internacional que dependeria de indústria naval. É um desastre. Sim, é um desastre e tem também a perspectiva de fazer todo o comércio por cabotagem, né? Cabotagem é o comércio de mercadorias ao longo da costa. Nós temos mais de 7.000 quilômetros de costa e seria possível também a gente tirar mercadorias das rodovias brasileiras e levar essas cargas para os navios de cabotagem. E também essa possibilidade ela foi perdida por conta desse processo chamado de rodoviarização, aonde estimulou-se mais o transporte de cargas por rodovias. Então isso acabou também afetando a indústria naval brasileira. Não é o tema do programa de hoje, mas o mesmo problema se refletiu na indústria ferroviária brasileira. Como a indústria naval sofreu também fortes impactos negativos. Né? É verdade. Ora, nós temos com a prática da retomada, um novo arranjo institucional. Porque lá no plano de métodos de JK era uma forma. O Estado financiava os estaleiros privados praticamente. Sim. Né? Ou diretamente, ou através do fundo e tal. Agora é outro desenho. É um outro desenho. E lá naquele momento, lá do plano de metas, lá com o Juscelino, eram embarcações voltadas, como nós dissemos aqui, voltadas para o transporte de mercadorias do comércio internacional. Uhum. Agora não. Nesse segundo momento, nesse ressurgimento dos anos 2000, o ressurgimento se dá por conta das encomendas e dos programas da Petrobras. Uhum. Praticamente, o ressurgimento se dá por conta dos investimentos da Petrobras. É a Petrobras que alavanca o conjunto da indústria naval. Foi uma tomada de decisão de política pública. Uhum. Em vez das encomendas que a Petrobras fazia, os investimentos da Petrobras serem feitos no exterior, passou-se a fazer os investimentos à indústria brasileira. É uma decisão de natureza absolutamente política e estratégica. De política industrial, de estratégia pública, né? Então, com exigências crescentes de conteúdo local. Agora, eu pergunto ao senhor, porque se nós já havíamos conseguido alcançar a segunda posição no ranking internacional, evidentemente, havia condições também para que nós
tomássemos essa decisão de política industrial de fortalecer a indústria própria naval brasileira, claro. Mas como nós vimos, quer dizer, a indústria praticamente morreu. Então é um renascer. É um renascer. Né? É um renascer. As primeiras embarcações encomendadas de um programa chamado PROREFAM, Programa de Renovação e Modernização da frota de embarcações de apoio marítimo. São as embarcações que dão apoio às plataformas marítimas. As plataformas da Petrobras e outras. Então, quer dizer, são embarcações de menor porte, mas elas são extremamente importantes, porque vários desses tipos de embarcações, elas têm muitos equipamentos de bordo, e esses equipamentos exigem muita tecnologia. Então, são embarcações que, apesar de terem um porte menor, elas exigem muita tecnologia embarcada e acabam sendo embarcações de alto custo. Então, o ressurgimento começa principalmente por essas embarcações de apoio marítimo, por esse programa chamado PROREFAM, que envolveu aí mais de quase 200 de embarcações. Agora, é bom dizer o seguinte, essas embarcações, elas não são ativos, elas não são propriedade da Petrobras. A Petrobras contrata essas embarcações no mercado por meio de afretamento, então não fazem parte do ativo da Petrobras. Para a Petrobras é despesa operacional. Né? Então, é só fazendo essa ressalva, mas, de qualquer forma, para a indústria brasileira, é investimento trata-se de investimento. Né? Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Carlos Campos, que é pesquisador do IPEA, sobre a retomada da indústria naval brasileira. Vamos fazer uma pequena pausa aqui e já voltamos com esse tema no Agenda Econômica. Continue com a gente.